Fala pessoal, bom dia, meu nome é Gabriel Carlos, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse canal tem o intuito de compartilhar uma análise retroativa do mercado, pontos de entrada, pontos de stop, projeção de ganho, né? Eu mostro qual é o meu trade system, eu tenho um único trade system, né? E aproveito algumas entradas quando eu sei que serão favoráveis, tá? Então eu vou compartilhar um pouco do mini dólar, o que aconteceu na sexta-feira, né? E como eu acredito que isso que aconteça no futuro próximo, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, o índice abriu, né? Ele abriu num gap de alta gigantesco, né? E eventualmente, como a gente já tinha um gap aqui, ó, do outro dia, né? E a gente já tinha um gap aqui, então para mim era nítido que isso aqui em algum momento ia descer, tá bom? Eu não acreditei, enquanto não toca essa média, tá? Quando ele abre com um gap gigantesco aqui, ó, esse gap aqui. Quando ele abre com esse gap, dificilmente eu entro comprando. Eu espero sempre ele testar essa média de 9. E como vocês podem perceber, ele não testou a média de 9. Então eu presumi que isso seria uma queda um pouco mais brusca, tá? Então o que eu fiz, tá? Eu afastei aqui o gráfico um pouco e fiz uma linha aqui. Fui fazendo uma linha de LTA, tá? Ó. Fui fazendo uma linha de LTA. Sempre, quando tem uma linha de LTA, mesmo que rompa, eu espero uma, aspas, confirmação do rompimento, tá? Então, como vocês puderam perceber, o que aconteceu aqui, ó. Ele tocou na média, tocou na linha, na LTA, e devolveu, tá bom? Então, para mim, foi uma tentativa de rompimento que falhou, só que aqui embaixo ele rompeu. Olha o que vocês podem perceber aqui embaixo ele rompeu, tá bom? Então, o que eu fiz? Como isso aqui tem, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. Você pode perceber que esse topo aqui foi mais baixo do que esse topo aqui. E aqui eu tinha um fundinho bem menor do que esse fundo aqui. Então, eu entrei no rompimento desse cara, tá? Que caracterizaria um rompimento de uma LTA. Então, eu coloquei uma ordem de venda aqui, com o meu stop aqui. Projeção foi para onde? A projeção, para mim, que é o meu trade system, é sempre a correção na segunda FIBO. Pode ir mais, igual foi? Pode. É o meu trade system? Não. Então, eu sigo o meu trade system, tá? Então, eu entrei vendido aqui, exatamente aqui, o rompimento desse cara, com o stop acima da máxima, e o meu ganho estava aqui, tá bom? Por que isso? Porque eu sempre evito briga, cara. Porque normalmente bate na terceira retração, não fechou o gap ainda, aí devolve tudo que eu comprei para depois fazer assim e depois descer, né? Então ele sempre me tira do trade. Então eu realizo aqui. Pô, o ideal seria realizar parcial e pilotar o resto? Seria, mas eu sempre evito briga e se tiver uma eventual segunda entrada eu entro de novo vendendo, mas não foi o caso, né? Então o que aconteceu? Ele pegou minha ordem de entrada aqui, eu tinha uma ordem de entrada aqui em cima dessa máxima, 240 pontos de stop. Foi um gain, foi um gain de 600 pontos ali, né? Então, 3 para 1. Ele acabou testando a mínima e afundou tudo, tá? Fechou o gap. Para mim, tá? Quem considerou operar pelo ABV, pelo Day menos, igual eu comento, legal, foi pilotando. Então, deve ter realizado parcial no fundo dessa, né? Que foi uma barra de, entre aspas, exaustão aqui. Colocou o stop aqui, foi pilotando, desceu o stop, foi estopado aqui, tá? Ou estopou no fechamento do gap mesmo. E aí deve ter pegado uns 1.000 pontos. Aí quantos pontos deram? 1.400 pontos. Top. Então, não considerei nenhuma outra entrada ou aumentar a mão. Teve gente que eu vi, gente bastante renomada no mercado, que entrou vendido aqui, que entrou vendido aqui e aumentou a mão aqui, tá bom? Ou entrou vendido aqui, aumentou a mão aqui, que isso aqui também é uma confirmação de inversão aí, né, de polaridade. Então, inverteu a mão aqui, ou aumentou a mão aqui e mandou embora, tá bom? Para mim, a entrada foi aqui, beleza? Stop era stopinho curto, começo de tendência e acabou indo embora. O que aconteceu com o mercado? Ele devolveu na mesma intensidade em que ele desceu, tá? Opa, putz, cara. Peraí, deixa eu colocar esse indicador aqui, que eu deixei ele aqui para explicar. Ele ficou bem visual. Então, vou deixar ele aqui para vocês verem. Vamos lá, é o seguinte. Então, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem, ó, exatamente a mesma coisa que a gente teve no anterior. Uma linha de tendência de alta, tá bom? E o rompimento dela. No rompimento dela, o que a gente viu? Ó, a gente viu que tinha um fundo aqui, um topo aqui,
um fundo aqui e um topo menor aqui. Mas, como vocês podem perceber, o D- estava para cima aqui atrás. Aqui embaixo eles estão entrelaçados. Então o que eu pensei? Se ele perder essa mínima, o D- vai subir e o OBV já estava apontado para baixo. Então eu falei, vai rolar a venda. E vendi na perda dessa mínima, mesma operação. Vendi na perda dessa mínima, com o stop aqui na máxima e com a projeção segunda retração de Fibonacci, tá bom? Ó, vendi aqui e saí aqui, 400 pontos. Olha onde ele parou. Pão, batata. Cravou aqui e voltou, tá bom? Essas foram minhas duas operações no índice, né? O que eu acredito que vai acontecer nesse índice aqui? Pelo que parece ser, eu acredito ainda na queda do índice, na queda não, né? Eu acredito no arrefecimento da subida, né? Numa correção. Precisa ter correção, ó. Você vê no 60R, ele só subiu. Então eu acredito numa eventual correção dele até a segunda de Fibonacci, pelo menos, que seria 107.300, tá bom? É o que eu acredito no índice. Vai ser agora? Não. Vai acontecer? Com certeza, tá bom? Então, é o que eu acredito nele. O dólar, para mim, ele não deu, cara, nenhuma entrada de trade system meu, né? Eu entrei num setup que eu costumo fazer e acabou dando certo. Mas, assim, foi um setup. Não é um trade system de operação longa, né? E setup, para mim, eu sempre opero proporcional ao tamanho do candle. Então, qual que é o setup que eu costumo entrar a favor da tendência, tá bom? Quando algum dos DIs estão nitidamente distanciados um dos outros, por exemplo, nesse caso, o DI-, que é a linha vermelha, está para cima do DI+. Então, a tendência é clara de venda. Esse teste na média aqui, ó, desse candle, fazendo um doji, né? Então, vamos lá. DI- está para cima do DI+, tá distanciado? Sim. A média de 9 está para baixo? Sim. Testou a média de 9 e fez um doji? Sim. Venda na mínima com 3 vezes a projeção do risco, né? Então, eu venho aqui, faço isso aqui, altero aqui, propriedade, linha do objetivo, tá? E aqui seria o meu gain, tá bom? Foi uma operação boa, longa de trade system? Não foi. Deu lucro? Deu 7 pontos. Na verdade, o meu deu 6 e alguma coisinha, tá? Mas deu 7 pontos aí para quem seguiu o trade system. O stopinho tinha um pouquinho menos de 3 pontos e foi um tiro bom. Não enxerguei, tá? Outro setup. Teve gente que entrou vendido aqui, né? Que falou, pô, cara, eu tenho um fundo aqui, um topo aqui, retração de segunda aqui, fiz uma projeção para cima. Cara, legal. Assim, para mim, né, como eu opero ponderando períodos maiores, tá bom? Olha só. Se fizer uma Fibonacci aqui, ele parou na terceira aqui. Seria uma puta entrada, tá? Eu confesso que isso aqui não me deixou confortável de operar. Então eu acabei não operando o dólar. Olha isso aqui, tá? Então eu acabei não operando. Mesmo porque vocês podem ver que os DIs estavam uma baita confusão aqui. Logo aqui atrás o DI- estava para cima do DI+. O OBV não tinha sinal claro. Então, quem conseguiu pegar isso aqui, acabou pegando aí, ó, deve ter feito uma ordem de entrada no rompimento desse cara, pegou 6 pontos de stop, e daqui acabou pegando o dobro aí, 10, 12 pontos, tá bom? Não foi o meu caso. O que eu acredito que aconteça no dólar? Se você afastar o dólar, tá? Afasta o dólar, bota nos 20R para ficar visual, ó. Eu acredito, tá, que nesse teste aqui, na terceira retração de Fibonacci, talvez ele teste a segunda aqui, mas como vocês podem perceber, o DI+ ainda está para cima do DI-, ó. Quando e se o OBV indicar para cima, a tendência é subir do dólar, tá? De novo, vai ser agora? Não será agora. E qual que é o alvo? Projeção de 161 para cima, né? Então, vamos lá. Eu acredito no dólar 5,08, tá bom?
e levando em consideração um pouquinho mais retroativo, tá? Vou pegar uma correção de segunda, assim como do índice. Eu acredito no dólar nos 5,140. Tá bom? Vai ser agora? Não. Vai ser na próxima semana? Talvez não. Não sei te falar, tá bom? Mas com certeza este candle aqui que ele fechou 5 minutos está nítido que não é vontade de descer o dólar. Então eu acredito no arrefecimento de queda do dólar, no arrefecimento de subida do índice. Beleza? Bom, tamo junto. Espero que tenha sido clara a minha explicação. Se foi clara, comenta aí. Se tiver alguma sugestão de fazer alguma análise de algum papel específico, ou de algum trade system meu, de algum setup, comenta aí também e eu tento trazer o vídeo para vocês, fechou? Tamo junto, forte abraço e bom trade para nós essa semana.